Olá, meu nome é Franciele Marques Almeida, sou aluna da Faculdade Milton Campos, que integra o ecossistema Ânima, e também sou membro da Oficina de Estudos Interface do Processo Civil em Processo do Trabalho, o IPCPT. No final de 2022, a oficina lançou o seu quinto livro, chamado O Diálogo Indispensável da Doutrina com a Jurisprudência no Processo do Trabalho. Nessa obra, diversos autores utilizaram julgados, sejam de tribunais regionais do trabalho, do TST ou até mesmo do STF, para trazer o entendimento doutrinário e aspectos jurídicos relevantes e controversos a respeito. Hoje, neste podcast, conversarei com uma das autoras do livro, Carolina Neves, que escreveu o artigo A Impossibilidade ou possibilidade de cumulação das multas do artigo 81 e 1026, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Carolina Neves, antes de começar, se apresente, por favor. Olá, bom dia. Eu gostaria de agradecer o convite por estar aqui hoje, retornando à minha casa, né? Provavelmente as pessoas não sabem, mas eu me formei aqui e eu tenho um carinho enorme pela Faculdade de Direito Milton Campos. Meu nome é Carolina, eu sou advogada trabalhista, sou pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Perfeito. E membro do IPCPT, que eu não posso esquecer, né? O mais importante, hein? Carolina, muito obrigada pela sua presença, é muito bom te ter aqui. E para começar, eu gostaria de, antes de adentrar, o mérito principal do artigo, que você nos introduzisse, nos explicasse sobre o que ele se trata, por favor. Sim, como você disse, o artigo ele é sobre a possibilidade ou a impossibilidade de cumulação da multa de litigância de má-fé com a multa de embargos de declaração protelatórios. É um tema que me é muito caro, porque faz parte do meu dia a dia, né, forense, também dos meus estudos, e principalmente porque existe uma divergência, como nós vamos discutir aqui, entre o entendimento do TST e do STJ, né? E eu acho interessante porque reforça aí o processo do trabalho como uma fonte do direito, né? Como tendo uma autonomia, né? E tendo dois tribunais superiores ali que entendem diferente. Mas antes da gente entrar no assunto do artigo, enfim, eu gostei muito desse tema e eu introduzo com os princípios do processo civil e do processo do trabalho, porque eles são muito importantes na dinâmica do direito. Eu tive um professor na faculdade que ele falava muito o tanto que é interessante o aluno estudar muito os princípios, porque a partir disso você consegue achar uma infinidade de soluções para o seu caso concreto quando a lei ela é omissa, ou quando ela é incompleta. Então, eu acho importante sempre, num artigo científico, ter essa introdução principiológica. E o Código de Processo Civil, de 2015, ele tem muito essa tônica da cooperação entre as partes. Então, em vários momentos, ele reforça a importância do princípio cooperativo, né, a condução do processo, o devido processo legal, a duração razoável do processo, incluindo a atividade satisfativa, que é um outro problema dentro do processo do trabalho, que seja um outro artigo, inclusive. Então, eu reforço isso no início e acho interessante falar disso aqui e trazer a importância da boa-fé objetiva na condução do processo, né? E que as partes tenham ciência disso, não só autor e réu, mas também todo o aparato processual, como o magistrado, os peritos, toda aquelas pessoas que conduzem, né, o processo, que às vezes a gente esquece, né, fica só assim, o autor, o réu, e é isso. Realmente, eu devo dizer, como estudante da graduação, que eu amei o seu artigo. Foi extremamente esclarecedor. Realmente, para alunos da graduação, artigos, eles são um pouco mais complicados. O seu foi extremamente claro, muito fácil de ler, muito gostoso de ler, devo admitir. E ele foi muito esclarecedor, porque eu tive muito essa dificuldade. Multas, para mim, era algo tudo igual. O aluno acha que tudo é igual porque tem o mesmo nome. Então, eu tinha essa concepção de que as multas eram todas iguais. Tive por muito tempo durante a graduação. Como aluno do 8º período, está mais claro agora. Mas tem muitos alunos ainda que têm essa dificuldade. Eu gostaria, então, que você explicasse, diferenciasse para a gente a multa de litigância de má-fé da multa de embargos protelatórios. Sim. Bom, a multa de litigância de má-fé, ela está no artigo 79 e seguintes do Código de Processo Civil,
E a lei da reforma trabalhista inseriu uma seção desenvolvendo a temática da litigância de má-fé, que inclusive é praticamente uma cópia do que já havia no CPC, né? Lembrando que o CPC é de 2015 e a reforma foi em 2017. A multa de litigância de má-fé, uma característica dela que as pessoas têm que ter clara na mente, principalmente os alunos, é que ela é uma multa que vai ser aplicada para o autor, para o réu ou para o interveniente. E pronto. A gente tem outras multas, né? Ato atentatório à dignidade da justiça, a própria multa dos embargos de declaração protelatórios ou do agravo interno, né, protelatório também, mas a litigância de má-fé ela tem essa característica, que ela se aplica a essas 3 pessoas, né, vamos colocar assim. E o artigo 80, que traz o rol do que seria uma litigância de má-fé, ele é um rol que, segundo a doutrina majoritária, é um rol taxativo, embora cada um dos incisos, eles são um pouco... eles têm uma certa generalidade, assim, então tem até dúvida muitas vezes do magistrado, e aí isso é até uma tônica que eu entro um pouquinho dentro do artigo, né, mas não fico muito, de que tem essa dificuldade às vezes de saber se aquela conduta ela vai ser uma pretensão ou defesa contra texto expresso em lei, ou se é uma oposição, uma resistência injustificado ao andamento do processo, né? Isso pode acontecer e aí às vezes acaba que na dúvida não se aplica, não se utiliza desse artifício, né, para melhor conduzir o processo. E eu ressalto também que o uso desmedido da litigância de má-fé, ele pode até coibir a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal. Então tem que ter uma proporcionalidade, uma razoabilidade ao aplicar essa multa. Mas basicamente aí, pegando o exemplo do que seria uma litigância de má-fé e até trazendo já para o assunto do artigo, é a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório. O que é um recurso manifestamente protelatório? Basicamente, em linguagem bem assim simples, é um recurso que ele não deveria ser feito, ele não deveria existir, ele não cabe, não tem motivo, não tem fundamento, ele está ali única e exclusivamente para retardar o processo, para fazer com que aquele processo se estenda ao longo do tempo e não tenha uma solução, não tenha uma satisfação. Só que a interposição de recurso manifestamente protelatório, ela pode ser uma apelação, pode ser um recurso ordinário dentro aí do processo do trabalho, pode ser um recurso de revista, né? Só que os embargos de declaração protelatórios, eles têm a própria multa quando eles forem com esse intuito protelatório. Entendido, nosso, perfeito. Entendi super. Espero que os nossos ouvintes tenham entendido também. No seu artigo, eu ainda verifiquei que há uma distinção entre o entendimento, né, sobre a aplicação, a acumulação de ambas as multas na Justiça Comum e na Justiça do Trabalho. E eu gostaria que você explicasse para a gente como o TST e como o STJ lidam com a acumulação dessas multas e como eles trouxeram isso para a jurisprudência atual. Franciele, eu gostaria de ressaltar uma coisa aqui que eu me lembrei antes de entrar na sua pergunta, que além da multa de litigância de má-fé, temos outras duas, não são sanções, né, mas temos outras duas consequências, né? Tem a multa, né, que é de 1% e inferior a 10%, mas a gente tem a indenização também, que pode ensejar, tá, para a parte contrária, pelos prejuízos causados em virtude da litigância de má-fé, e também a parte que foi vamos colocar aí, o litigante de má-fé, ele pode ser também condenado em arcar com os honorários advocatícios e as despesas efetuadas. Então, nós temos essas 3 hipóteses aí. E agora entrando, então, na sua pergunta sobre como que se dá a jurisprudência dentro do TST e dentro do STJ, no TST há o entendimento que quando a litigância de má-fé, houver a condenação em litigância de má-fé pela interposição de embargos protelatórios, como a litigância já prevê esse inciso, né, de interposição de recurso protelatório, não poderia condenar a parte 2 vezes, porque seria bis in idem. Mas tem que ser dentro dessa hipótese do inciso 7. Né? Se for qualquer outra conduta do inciso 1 ao 6º, poderia acumular a multa de embargos de declaração protelatórios com a multa de litigância de má-fé. Só que se for o ato, o fato gerador, os embargos de declaração protelatórios,
Aí não pode. Tem que ser só a multa dos embargos de declaração protelatórios do parágrafo 2º do artigo 1022 do CPC, né? Então, 1026, parágrafo 2º do CPC. Peço desculpas, eu errei o artigo. Já o STJ, ele entende que não. Ele entende que pode acumular sim, ainda que seja pela interposição de um recurso protelatório, né? Ele entende que a multa de embargos protelatórios, ela tem uma natureza meramente administrativa, enquanto que a multa de litigância de má-fé, ela tem uma natureza repressiva. Então, poderia acumular. E esse entendimento do STJ, ele é um entendimento antigo. Ele é anterior até ao CPC de 2015, né? O tema que deu ensejo a esse julgamento no STJ, ele é, inclusive, citando os artigos do CPC de 1973. E é um entendimento que vem correndo aí dentro dessa temática ainda, né? Eles não alteraram. E eu gostaria de ressaltar também que pode ser que um dia tenha uma decisão do STF que vá, assim, colocar um ponto final nessa discussão, né? Pode, mas eu acho difícil porque é uma matéria infraconstitucional. Entendo. Então, pode ser que vai ficar o TST, então quem está dentro da Justiça do Trabalho, atuando na Justiça do Trabalho, é interessante que saiba dessa jurisprudência, né? Sim. Tanto para respeitá-la quanto para tentar modificá-la. E dentro do STJ, quem atua na Justiça Comum, é importante que saiba, né, como que é também o entendimento do STJ e que também, claro, né, a gente está falando de jurisprudência, né, jurisprudência, elas podem ser revistas, elas podem ser modificadas. Perfeito. Eu gostaria agora da sua opinião. Você é a grande escritora desse artigo maravilhoso que eu realmente estou encantada. Eu queria saber a sua opinião sobre esse tema, o que você concluiu no seu artigo, como que você chegou ao final e falou assim, eu estou mais pendendo para esse lado. Muito obrigada pelos elogios, fico muito feliz e fico também satisfeita de ter conseguido o meu objetivo de fazer com que o artigo seja acessível, né, para todos os tipos de pessoas, que a linguagem tenha sido fluida e tranquila de entender, né, e que tenha agregado nos seus estudos também. Bom, eu já deixo isso bem claro, assim, na minha conclusão, obviamente, mas eu entendo mais aí pelo entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, não só porque atuo na Justiça do Trabalho, mas porque eu acho que ele é um entendimento cauteloso, que não deixa de punir, porque vai ter a multa, né, de embargos protelatórios, mas ele é cauteloso no sentido de que não vai punir ao extremo, né? Principalmente que a gente está falando de uma relação processual que normalmente uma das partes ela tem uma hipossuficiência, muitas vezes ela não vai conseguir arcar com o valor da multa, né? E lembrando que a multa de litigância de má-fé, né, e de embargos, ela não deixa de ser aplicada para a pessoa que está amparada pela justiça gratuita. Então, acho que ele é um entendimento que corrobora toda a dinâmica da justiça do trabalho, né, dessas partes. Então, eu acho ele mais coerente. E lembrando que a gente está falando da primeira hipótese da consequência que eu falei da litigância de má-fé, que é a multa, né? Mas tem ainda a indenização e a condenação em honorários advocatícios, que isso não impede que a parte seja condenada nessa situação, nessas duas outras hipóteses, né? Mas o bis in idem, ele deve ser observado, sim, porque tem efeitos sancionatórios. Então, eu entendo aí, né, e reforço, e meu lado é mais pelo entendimento do TST. Realmente me convenceu também, tá? Sim, além de também ser um entendimento mais recente. Como eu falei, o STJ já vinha com essa jurisprudência antes do CPC como eu ressaltei aqui, o CPC ele trouxe uma nova organização dentro do processo como um todo, né? Então, eu acho que faz mais sentido hoje o entendimento do TST, né? Sim, de fato. Como alguém que está lá na Justiça do Trabalho diariamente, eu concordo com você, tá? Concordo super. Para finalizar, eu gostaria que você dissesse pra gente qual foi a sua inspiração para escrever o artigo. Porque, querendo ou não, é um tema não é comum. Tem esses entendimentos divergentes, então não surge frequentemente na cabeça dos outros, assim, vou escrever sobre esse tema. Mas eu queria saber qual foi a sua inspiração para escrever esse artigo. Como eu disse, é um tema que me é caro. Eu acho muito interessante essa nova
temática do CPC, de realmente priorizar aí uma conduta cooperativa entre as partes, uma boa-fé objetiva, e uma forma também de me informar sobre como eu devo utilizar esses instrumentos, como eu, como advogada, devo pedir essas multas, né? Até para não fazer um pedido desnecessário, enfim. Então, a minha inspiração veio disso, para conseguir compreender. Quando eu vi que o STJ tinha um entendimento divergente, eu achei mais interessante, porque eu podia comparar os dois entendimentos. E então foi por isso, assim, por essa nova temática, pelo CPC. Eu acho o CPC assim, fantástico nessas questões de princípio da cooperação, como eu ressaltei aqui várias vezes, e como uma forma também de incentivar a utilização, mas a utilização ponderada, correta, porque se esses instrumentos estão ali, é para eles serem utilizados, né? Agora, não só a gente tem no CPC, como a gente tem dentro da CLT com a reforma trabalhista, né? E a reforma trabalhista ela ainda trouxe uma novidade, que é a possibilidade de litigância de má-fé da testemunha. A gente sabe que o processo do trabalho, ele muitas vezes depende da prova testemunhal. E muitas vezes a testemunha, você não consegue identificar, às vezes, se ela está mentindo ou não, se ela está atuando de má-fé ou não. E quando você detecta isso, é interessante que você coíba esse tipo de atitude. A mesma questão do embargo de declaração. A multa está ali porque os embargos de declaração ele era utilizado de forma irrazoada, né? Várias vezes, para retardar o processo, as pessoas iam lá e os advogados, enfim, opunham o embargo de declaração, às vezes, para ganhar um tempo, né? Porque pode ser de qualquer decisão, pode ser de uma sentença, de uma decisão interlocutória, de um acórdão. Então, eu acho que é importante falar sobre isso. E basicamente. Ótimo. Então eu gostaria de parabenizá-la mais uma vez por essa assertiva na escrita desse artigo. Realmente eu fiquei muito impressionada, não vou cansar de dizer. E chegando ao final do podcast, eu gostaria de agradecer a sua presença e lembrar, para quem quiser se aprofundar no tema, que esse e todos os outros artigos da Oficina de Estudos estão disponíveis no livro O Diálogo Indispensável da Doutrina com a Jurisprudência no Processo do Trabalho, da editora Reis. Até a próxima, pessoal. A gente se vê por aí. Muito obrigada.